Antes de continuar o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Santa Palavra. Que ela hoje possa fazer diferença na vida de muitas pessoas. Aqueles que ainda não te conhecem, que neste dia possam tomar uma decisão por Cristo. Que o Espírito Santo possa tocar nessas vidas. Hoje, especialmente, oramos por salvação. Senhor, nos ajude a compreender a Tua Palavra, a compreender o estudo no livro de Gênesis. Que seja uma bênção para todos aqueles que ouvem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos continuar estudando o capítulo 19 de Gênesis. Estamos no versículo 17. Nós estávamos na parte onde os anjos avisaram que Deus destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra. E os anjos pegam literalmente Ló e sua família pela mão e os levam para fora da cidade. Os dois anjos os levam para fora da cidade porque ela seria destruída. Vimos que Ló perdeu seu testemunho. Sabemos que perdeu sua riqueza, perdeu os seus bens, e agora vamos ver neste estudo que também perdeu sua esposa. Quanta coisa ele perdeu, amigo! O testemunho, seus bens e a sua amada esposa. Versículo 17 diz: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Essa ordem, não olhes para trás de ti, é um pouco confusa para mim. Eu não poderia dizer exatamente porque ele mandou que eles não olhassem para trás. Enfim, não parece ter sido uma ordem arbitrária de Deus, mas algo necessário. Em outras palavras, a destruição estaria tão perto de seus calcanhares, por causa da sua demora, que poderia ter sido muito perigoso. Mas, novamente, Deus estava ensinando uma lição a essas pessoas. No entanto, quando penso na frase, não olhes para trás, vem à mente algo que o Senhor Jesus disse em Lucas, capítulo 9. Em Lucas 9, começando com o versículo 57, lemos: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha, eu creio que há algo nesse aviso, amigo, no fato de que os anjos disseram a Ló e a sua família para não olharem para trás. Ló é o homem que permite que o mundo se apegue a ele quando Deus o chama para uma vida de serviço e obediência. Alexander McLaren disse: Assim como em um incêndio, os animais de estimação e cavalos ficam fascinados pelo fogo e precisam ser arrastados à força para livrá-los da morte certa. Os anjos pegaram Ló e o levaram para fora da cidade, mas mesmo fora de Sodoma, a esposa de Ló desobedeceu o mandado específico dos anjos de não olhar para trás. A declaração do Senhor Jesus em Lucas 9, como aqui em Gênesis 19, vejo como um chamado para romper com a vida passada. Na verdade, a esposa de Ló se virou. Em Lucas 17, o Senhor disse: Lembre-se da mulher de Ló. E por que ele disse isso? Bem, há duas coisas a considerar nesta declaração do Senhor em Lucas 17. Primeiro, ele está dando o selo de aprovação sobre a autenticidade histórica deste evento. Jesus está testemunhando que este evento realmente aconteceu. E, em segundo lugar, creio que está nos avisando que não devemos voltar à vida anterior. Veja, a desobediência da mulher de Ló lhe custou a vida. E como veremos, este olhar para trás revela o verdadeiro lar do coração, onde o nosso coração verdadeiramente está. E isso pode nos deixar desabrigados quando as tempestades da vida vierem sobre nós.
E é precisamente isso que aconteceu aqui, amigo. Lembre-se que o anjo disse: não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Depois, nos versículos 18 e 19, lemos: E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Isso é um grande reconhecimento da parte de Ló. Ló é o típico crente mundano. Em nossos estudos anteriores, vimos que Ló era uma pessoa salva. Ele era um homem justo. Vemos isso na segunda epístola de Pedro, onde ele diz que Ló era um homem justo. E aqui vemos que Ló reconhece duas coisas. Se você tem uma caneta em mãos, eu gostaria que você sublinhasse duas palavras. Aqui no versículo 19, sublinha a palavra graça e também a palavra misericórdia. Graça e misericórdia. Essa é uma boa observação e um grande reconhecimento de Ló, pelo menos prova que ele era salvo. Ele recebeu a graça e misericórdia de Deus. Agora, há uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é o que Deus dá ao crente e o crente não merece. E misericórdia significa Deus não dar ao crente o que ele merece. Vou repetir. Graça é o que Deus dá ao crente e o crente não merece. Já misericórdia significa não dar ao crente o que ele merece. Ló sabia que ele merecia o juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Ele sabia disso. Portanto, reconheceu a graça de Deus quando recebeu a bênção e salvação, coisas que não merecia. E também reconheceu a misericórdia de Deus por não receber o juízo que ele merecia. Por isso ele diz: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia. Eu tenho que me colocar aqui no versículo 19, amigo. Quando vou ao meu Pai Celestial, devo dizer: Senhor, tenho achado graça diante dos teus olhos. O Senhor não me deu o que eu merecia. Grande é a tua misericórdia para comigo. Sabe, eu não mereço a bênção da salvação, mas Deus, em sua graça, me concedeu. Eu merecia a condenação do inferno, mas Deus, em sua misericórdia, me livrou. Agora, a única razão por que Deus não me condena é porque o Senhor Jesus Cristo já pagou o preço do meu juízo no Calvário. E se você é um filho de Deus, você deve olhar para este versículo e dizer: bem, eu me incluo também aqui. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre mim, pela grande salvação que eu não merecia. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia em não me dar o juízo que eu merecia. Ló disse: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eu quero que você veja o que Ló está dizendo aqui, o que ele está fazendo. Observe que no versículo 17 o anjo diz, na última parte: escapa lá para o monte, para que não pereças. E agora, Ló disse na última parte do versículo 19: mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Você percebe que mesmo fora da cidade de Sodoma, Ló persiste em sua determinação de não ficar longe de tudo? Ele está reclamando que as montanhas para a qual o anjo está o levando é muito longe e seria impossível chegar lá a tempo. Este pedido de Ló é sem sentido e é ridículo. Se os anjos lhe disseram para ir para a montanha, é porque eles tinham certeza que chegaria a tempo. Deus nunca nos pede para fazer alguma coisa sem fornecer as condições necessárias para fazer o que Ele quer que façamos. Deus nunca me pediu para fazer algo que eu não poderia fazer através da sua graça e do seu poder. Paulo diz: posso tudo naquele que me fortalece. E essa deveria ser a atitude a ser tomada por Ló aqui no versículo 19. E amigo, essa deve ser a nossa atitude também hoje em dia. Qualquer tarefa que vem de Deus é sempre acompanhada pela capacidade divina de ir para onde Deus quer que vamos e fazer o que Ele quer que façamos. Portanto, nós temos este pedido patético de Ló, pedindo aos anjos para que ele possa ir a uma aldeia vizinha. Agora os anjos concordaram em livrar Zoar da destruição para que Ló pudesse refugiar-se ali, em vez de ir para as colinas que eram mais distantes. Eu creio que essa é uma extensão da graça e da misericórdia de Deus. Já pensou nisso? Eu creio que Ló está tentando se aproveitar do Senhor aqui.
Zoar não era longe de Sodoma, e tenho observado muitos crentes que, como Ló, querem viver o mais próximo possível do mundo. Eu me pergunto se não era isso que estava na mente de Ló. Afinal, ele deixou todos os seus bens, não teve oportunidade de levar as suas riquezas, nada. Não houve tempo para tirar nada. Os anjos o pegaram pela mão e disseram para ele fugir para salvar sua vida. Por isso ele teve que deixar tudo para trás. E eu me pergunto se ele não ficou em dúvida quanto a deixar os seus bens para trás. Você não ficaria? Bem, continuando no versículo 20, lemos: Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que minha alma viva? É interessante observar que Ló se muda de uma cidade grande para uma cidade pequena. Ele está descendo cada vez mais. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Então os anjos concordam e permitem Ló fugir para esta pequena cidade. E o anjo diz no versículo 22, Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Em outras palavras, Deus está dizendo através do anjo, olha, eu não posso trazer juízo sobre esta cidade enquanto você não sair dela. Creio que temos uma imagem, um tipo de arrebatamento da igreja antes da tribulação da terra para o céu. O arrebatamento da igreja antes do período da tribulação. Os mensageiros de Deus disseram, não podemos destruir a cidade enquanto você não sair dela. Ló era um crente, e o juízo da grande tribulação não virá sobre a terra enquanto a igreja não tiver sido levada. Agora Ló foi salvo por um fio de cabelo. Foi salvo como pelo fogo, como diz 1 Coríntios 3,15, mas foi salvo. E da mesma forma, o arrebatamento será antes da tribulação. E a tribulação será um período em que o juízo de Deus será derramado. O arrebatamento da igreja será antes da tribulação, amigo. Vamos ver o que diz o versículo 23. Isto nos leva a um ponto bem interessante e informativo em nosso estudo de hoje. Não sei se todos irão concordar comigo sobre isso, mas eu vou dar alguns pensamentos que tenho. Veja o versículo 23. Vou sugerir que Deus possivelmente usou energia nuclear para acabar com as cidades de Sodoma e Gomorra. Você pode discordar, mas por favor, espere até o fim para ver o meu ponto de vista. Eu não sei se Moisés tinha algum conhecimento sobre energia atômica. Eu duvido. Ele poderia saber, pois Deus poderia ter revelado, da mesma forma que revelou o conteúdo desses 5 livros da Bíblia. Afinal de contas, quando lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, temos que concordar que há uma profunda mensagem nestes livros. Moisés nunca poderia ter produzido o conteúdo desses livros. Portanto, da mesma forma que Deus revelou a Moisés o conteúdo desses livros do Antigo Testamento, é possível que tenha revelado algum conhecimento sobre a energia atômica. Enfim, vamos ver os versículos 23 e 24. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Olhe atentamente para esses versículos e observe que a primeira palavra no versículo 24 é então. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Cada vez que vejo a pequena palavra então, creio que é justificável perguntar quando? O versículo 24 diz, então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Muito bem. Quando é a pergunta? Veja o versículo 23. Quando saiu o sol sobre a terra, todos nós sabemos que o sol é composto de átomos. Essa é a estrutura básica do sol. Consiste em átomos. Por isso, eu vejo a possibilidade de que Deus usou energia atômica para destruir essas cidades pervertidas. Alguns professores da Bíblia nos dizem que Deus usou um método mais convencional, mais natural, por assim dizer. Bem, eu não gosto de explicar os milagres, não é da minha natureza, eu não quero isso. Quando a Bíblia diz, então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, eu não gosto de explicar e dizer o porquê.
Bem, talvez na região do Mar Morto, os geólogos dizem que gases subterrâneos iniciaram um grande estrondo e que o solo nessa área tem muito sódio e enxofre, e até hoje encontra-se enxofre nas margens do Mar Morto. E então eles continuam dizendo que quando a explosão ocorreu, sal, enxofre subiram para o céu, como uma nuvem quente, e depois choveu sobre Sodoma e Gomorra. Bem, parece interessante, mas não é o que a Bíblia diz. O mesmo poderia ter acontecido com uma erupção vulcânica. Uma erupção vulcânica derrama magma, que de certa forma é como um fogo líquido. E poderíamos dizer que esta lava escorreu sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas não é isso que a Bíblia diz. O versículo 23 diz: quando saiu o sol sobre a terra. E o sol é composto de átomos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Ele não diz que houve uma explosão vulcânica ou que sal e enxofre subiram ao céu em uma nuvem e em seguida choveram sobre Sodoma e Gomorra. Essa é uma explicação humana. Mas não vamos esquecer de que Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. E se Deus quisesse que alguns átomos do Sol explodissem, Ele poderia ter feito. Aliás, Ele pode fazer isso. Depois, no versículo 25, lemos: e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Olha, no final do século XVII, por volta de 1692, havia uma cidade na Jamaica, Porto Royal, que foi invadida e dominada por piratas. Porto Royal era reconhecida como uma das cidades mais perversas e desonestas da terra. Se destacava pela sua imoralidade, por sua desonestidade. Um escritor disse uma vez que esta cidade cheirava tão mal quanto Sodoma. Havia pregadores naquela época que advertiram que o juízo de Deus viria sobre essa cidade, mas as pessoas zombavam deles. Da mesma forma que muitos riem dos pregadores hoje em dia. E na manhã do dia 7 de junho de 1692, um grande terremoto engoliu literalmente grande parte da cidade em menos de 10 minutos, matando mais de 2.000 pessoas. Os geólogos explicam que um terremoto abalou a cidade e ela caiu em uma fenda no oceano. Agora deixe-me lhe perguntar uma coisa. Quem foi responsável pelo que aconteceu? Quem supervisionou a construção da cidade? Por que a construção era tão precária? Quem detonou o terremoto? Bem, há apenas uma resposta para tudo isso: Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus quis que a cidade fosse tão precariamente estabelecida e quis trazer um terremoto que a destruísse, e devemos deixar isso nas mãos de Deus, amigo. Lembre-se que Deus faz o que é justo. Deus não se engana nem erra. Deus não pode errar em seu juízo. Bem, no capítulo anterior, em Gênesis 18, versículo 25, lemos que não faria justiça o juiz de toda a terra? E quando Deus traz juízo sobre um indivíduo, sobre uma cidade ou uma nação, Ele faz isso de maneira justa. Portanto, aqui temos um material muito valioso, advertindo-nos como crentes para não brincar com o juiz e não tomar levianamente os mandamentos e os juízos de Deus. E se alguém está me ouvindo hoje e ainda não é crente, amigo, o juiz de toda a terra faz o que é justo. E Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Agora sabemos que a partir de achados arqueológicos isso realmente aconteceu, porque nas escavações que foram feitas foram encontradas cinzas. As ruínas estão em cinzas. Depois, no versículo 26, lemos: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Essa é uma declaração muito importante. Preste atenção nisso. Leve isso muito a sério. A Bíblia é séria no que ela diz. E quando o Senhor disse em Lucas capítulo 17, lembre-se da mulher de Ló, Ele estava se referindo a esse incidente. Ela olhou para trás. E por que ela olhou para trás? Eu não sei. A Bíblia não nos diz por que ela olhou para trás. Apenas diz que ela fez isso. E eu gostaria de dizer, amigo, que uma vez que você professa sua fé em Cristo, nunca vale a pena olhar para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Isso está registrado na Bíblia como evidência do perigo de colocar a mão no arado e olhar para trás.
Que juízo, amigo, recebeu esta mulher? Pelo que Lucas diz, parece que as razões que estavam em sua mente era porque, possivelmente, não queria abandonar os seus bens? Eu não sei, eu não posso afirmar. Tenho certeza de que, sendo a esposa de um homem importante na cidade, lembre-se que Ló era uma figura política, ela deixaria para trás muitas riquezas. Certamente deixou para trás joias, bens materiais, mas seja qual for o seu motivo para olhar para trás, ela acabou perdendo tudo. Ela foi transformada em uma estátua de sal. Bem, a vida humana perdeu seu valor e Ló perdeu a sua esposa.